O que é essa chamada teoria dos motivos determinantes? Eu falo muito dela. Eu falo muito dela porque eu sou chato, mas tudo bem. O que é essa desgraça? A teoria dos motivos determinantes é aquela que diz que, quando um ato administrativo é produzido, pode ser que sim ou pode ser que não seja obrigatório que você motive esse ato. Sempre lembrando, motivar significa dar a motivação, não é o motivo. Não confundam uma coisa com a outra. Motivo é um elemento do ato administrativo. Motivação é a explicação, é um princípio que rege a ação, a conduta do agente público. Tá? Então, vou dar um exemplo que eu sempre trabalho também, que eu acho que fica muito claro sobre isso. O seu superior chega para você e fala assim, você vai responder por um PAD, tá? Tô te avisando. Fala, como assim, um PAD? O que eu fiz? Você cometeu improbidade. Eu cometi improbidade? Você tá maluco? Sim, você cometeu improbidade. Quanto? Não interessa. Como é que é? Não interessa. Ah, então tá. E quando é que começa o PAD? Amanhã. Tá bom. Então lá no PAD amanhã vocês vão me dizer o que vocês estão dizendo. Vamos, com certeza. Aí chega no dia seguinte, para você receber a instrução da comissão processante, ela fala assim, ó, estamos te informando que você vai responder por o PAD por você ter cometido improbidade. Tá, mas comissão, querida. Ai, caramba, que dificuldade. Comissão, me leva mal não, eu não quero falar um palavrão aqui, mas o que eu fiz, porra? Para vocês estarem abrindo um PAD contra mim. Você cometeu improbidade, você é burro ou o quê? Não, caramba, eu sei que eu cometi improbidade. Quer dizer, supostamente, né? O cara até se entrega. Mas o que eu fiz para configurar a improbidade? Aí não interessa. Aí você passa, olha que louco, você passa o tempo inteiro respondendo por um PAD para no final você não ter como se defender. Porque se ele falou que eu cometi improbidade, mas não disse o que eu fiz, o máximo que eu posso dizer é, não cometi. Minha defesa vai se resumir a falar, não fiz, cara. Chorar, ajoelhar no chão. Chega no final, eu sou demitido. Quando a demissão acontece, nós temos um motivo. Qual é o motivo? Improbidade administrativa, na forma da lei 8.112, por exemplo, artigo 132, inciso 4º, se eu não me engano, 3º ou 4º. Isso é motivo. O motivo é quando eu apresento a fundamentação de fato, então o enquadramento legal do que você fez, improbidade, e a lei e os seus artigos que foram utilizados para aplicar aquela punição. Que é um exemplo punição, tá? Qualquer ato administrativo tem que ter motivo. A punição é só um exemplo. Agora, você concorda comigo que a sua defesa ficou totalmente destruída quando o cara não quis te falar o que você fez para cometer improbidade? Por isso, a Lei 9784 de 99, que é a lei do processo e dos atos, no artigo 50, ela passou a exigir que alguns atos, não todos, têm que ter motivação, que seria o quê? A explicação. Então vamos lá. A partir do momento que você chega pro cara e fala, como assim eu cometi improbidade? Ele te responde, olha que milagre, ele responde, sim, porque no dia tal você fez tal coisa, e essa tal coisa configura improbidade. Olha que... Desculpa, hein? Pessoa, quem sabe, engasga ao vivo, né? Olha que louco. Eu tô sem água aqui, idiota mesmo, né? No meio do caminho, o cara fala pra você, peraí. Você tá dizendo que eu, no dia tal, fiz tal coisa. Perfeito? Perfeito. Só que nesse dia tal, eu nem tava na administração pública, eu tava de férias. Olha como é que a sua defesa melhorou pra cacete. Você concorda comigo? Então, a nossa lei, ela diz o seguinte, todo ato administrativo tem motivo, porque você tem que ter uma previsão legal para fazer aquele ato, mas nem todo ato tem motivação. Essa explicação, ela não é obrigatória em todos os atos administrativos. Entenda isso, não é obrigatório, tá? Então, o artigo 50 vai trazer um monte de situação, eu sempre gosto de montar, né, para facilitar. O que precisa de motivação no Brasil? Primeiro, atos onerosos. Por exemplo, vou fazer uma licitação. Licitação onerosa, vou gastar dinheiro. Então eu preciso motivar. Motivar, de novo. Motivar é dar toda a motivação. Tá? Não confunda motivar com motivo, tá? Por favor. Ah, eu vou fazer um concurso público. Por quê? Tem que dar motivação. Preciso de gente, que seja. Segunda coisa que tem que ter motivação, atos punitivos. Senão, como é que você vai se defender, pô? E terceira coisa que tem que ter motivação, toda vez que você tem um direito atingido pelo ato da administração, quando você tem uma extinção de direito, uma alteração de direito, uma negativa de direito. Até você estuda a habeas data, não é à toa, né? Quando você fala, olha só, eu preciso de tal informação. Não vou dar. Como assim não vai dar? Por quê? Tem que ter justificativa, que aí você entra com a habeas data.
para conseguir acesso, porque você vai confrontar essa justificativa. Então, agora entra a história, tá? Eu estou vendo a pergunta de vocês aí em relação a se é discricionário vinculado, eu vou chegar exatamente nesse ponto agora. Me dá um exemplo rapidinho, Dalmo, de um ato que não precisa de motivação. Clássico, nomeação para cargo comissionado. Não é? Livre nomeação, então eu não preciso motivar. Assim como a exoneração também. Eu não preciso motivar a exoneração. Exatamente, Douglas, a motivação é forma, não é motivo. Exatamente isso que demonstra a grande diferença entre eles. Todo ato tem motivo, mas nem todo tem motivação. Motivo é elemento, motivação é princípio. Motivo é um elemento único e motivação faz parte do elemento forma. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aí, volta. Para exonerar um comissionado, eu não preciso motivar. Mas e se eu quiser motivar? Essa que é a pergunta. Então veja, a motivação ela pode ser vinculada ou discricionária. Isso vai depender do ato. Se o ato exige motivação, é vinculado. Se o ato não exige, é discricionário. O problema é que, quando você se depara com atos discricionários e mesmo assim resolve motivar, você passa a vincular o ato a essa motivação. Se a motivação for falsa, o ato se torna nulo também. Então essa que é a chamada teoria dos motivos determinantes. Ela não importa para ato vinculado. Ela importa para ato discricionário. Quando o ato não exige motivação e mesmo assim você apresenta a motivação, você precisa provar essa motivação para o ato não perder validade. De novo, exonerar comissionado não precisa de justificativa, mas eu vou lá e justifico. Você exonerou o Dalmo por quê? Porque ele estava faltando muito. Não estava vindo trabalhar, chegava atrasado todo dia. Aí vem o Dalmo com a folha de ponto dele. Olha aqui o espelho de ponto, ô desgraçado. Eu trabalhei todos os dias dos últimos 12 anos, tá? Chegando na hora, quando eu atrasava era 5 minutos, tu vai pra puta. Então assim, nesse momento, a minha exoneração é desfeita. Por quê? Porque o cara me exonerou e apresentou um motivo falso. Resultado disso, teoria dos motivos determinantes. Ficou claro? Deixa eu mostrar para vocês aqui, antes que eu esqueça, na tela. Utilizada para a situação em que os fundamentos de fato de um ato administrativo são indicados pela motivação, hipótese na qual a validade do ato depende da veracidade dos motivos alegados. Então é claro que essa teoria aqui, ela se aplica muito quando o ato administrativo não precisa da motivação e você motiva do mesmo jeito. Essa que é a jogada.